Good evening. Good to see everybody. Boa noite, muito legal ver vocês de novo. Hope you had a good day today. Espero que vocês tenham tido um dia legal. Tonight we're going to continue what the men started this morning in Daniel chapter 4. Hoje à noite a gente vai terminar aquilo que começamos com os homens, hoje de manhã em Daniel capítulo 4. This morning as men we went through this chapter, the first part of this chapter. Então, hoje pela manhã os homens foram pelo menos até a primeira parte deste capítulo. We saw the dream that Nebuchadnezzar had, A gente viu o sonho que Nabucodonosor teve, Daniel's interpretation of that dream, a interpretação de Daniel para Nabucodonosor do and sonho. in that dream we ended with a warning. E aí no final daquele sonho nós terminamos com um apelo. Daniel asking Nebuchadnezzar to repent from his pride. Ele pedindo para que Nabucodonosor ele se arrependa do seu orgulho. Throughout our lives as human beings, E aí, para a nossa vida, como seres humanos pecadores, we have an inevitable problem with personal achievement and self-satisfaction. a gente sempre vai ter um problema comum e frequente de satisfação e de expectativas que são frustradas. We are taught to live and to be great at our achievements, A gente é ensinado a ser grande e completar grandes coisas, to end our lives as comfortable and as peaceful as we can, e terminar a nossa vida de uma maneira confortável e em paz o máximo que a gente conseguir. all based upon our labors and our efforts. E todas essas coisas devem ser conseguidas com base na luta, no trabalho pesado que fizemos durante toda a nossa vida. We are to be wise and smart in all that we have, A gente tem que ser tem que ter esperto, tem que ser sábio para poder lidar com tudo isso. we're taught to make the most of our resources, A gente tem que fazer o melhor com os recursos que nos têm sido doados. and yet when we look around, Mas mesmo assim, quando a gente olha ao redor, sometimes we can go kind of satisfied. a gente pode encontrar de fato satisfação. Look what I've done. Olhando assim as coisas que eu tenho feito, olha as coisas que eu tenho conseguido alcançar. Been able to raise a good family, Eu consegui criar uma boa família. reasonably comfortable. Eu consegui trazer um certo conforto para mim, para minha família. Sometimes that is when sin can creep in. Algumas vezes a gente encontra isso brotando do nosso coração. In 2 Samuel chapter 11, Em 2 Samuel capítulo 11, we find the story of David. a gente encontra a história de Davi, lembra? And David sent everybody to war. E aí Davi manda todo mundo para a guerra. He's a little bit older at this point, Ele está mais ou menos velho nessa so época. he stays home from the war. Ele fica então em casa durante a guerra. And he remains idle. He has time. Aí ele está meio que sem fazer nada, ele está tranquilo. His mind is not preoccupied with the A war. mente dele não está preocupada com a guerra. And he begins to get into problem. E aí ele começa a iniciar um outro problema. He goes for an evening walk. Ele vai andar no pátio da casa numa noite mais assim, de He noite. is on his elevated porch, Aí a gente sabe que é um pátio elevado do seu palácio. and he sees, Aí ele vê, he lusts, tem lascívia and he takes. e aí ele toma. And he takes Bathsheba. Ele toma a mulher Batseba. He had some time on his hands. Ele tinha mais tempo mais livre em suas mãos. Now, the sin here in Daniel chapter 4 is different. O pecado aqui, na verdade, em Daniel capítulo 4 é um pouco diferente, But we do see that a pattern. mas a gente realmente consegue perceber um padrão. This man is allowing for the opportunity of sin. Esse homem, é dado a esse homem a oportunidade para pecar. Nebuchadnezzar has been warned. E Nabucodonosor tem recebido todo o alerta que precisa. Daniel has interpreted the dream. Daniel interpretou o sonho. In fact, Daniel was appalled by its interpretation, E aí Daniel ele está sustentado pela interpretação que ele deu. and he warns Nebuchadnezzar to change. E aí ele alerta Nabucodonosor para fazer alguma coisa, para mudar. Verse 27, please. Olha o versículo 27 de novo, de Daniel capítulo 4. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, abandone os seus pecados, praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez a sua tranquilidade se prolongue. He's pleading with Nebuchadnezzar to repent, Ele está apelando, implorando para que Nabucodonosor se arrependa, to do righteousness, para fazer justiça, to turn from his iniquity, para voltar a abdicar das suas iniquidades, show mercy. para mostrar misericórdia. For the remainder of this chapter, we're going to see two steps E aí, no restante do nosso capítulo, a gente vai ver dois passos that will bring true sanity out of insanity. para trazer insanidade para sanidade. 28 to 33, we see man is insane.
A gente vê no versículo 28 e no versículo 30 que a insanidade do homem, o homem é insano. Could you read 28 to 33, please? Então vamos ler versículo 28 To 33. versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor. Tudo isso de fato aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado, você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois, e passarão 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim com os bois. Seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Pride skews everything. O orgulho, ele justifica todas as coisas. The infirmity set upon Nebuchadnezzar Então, essa enfermidade que veio sobre Nabucodonosor is meant to show us that a prideful man tem o propósito de nos mostrar que o homem orgulhoso is really insanity. é realmente, no final das contas, insanidade. We start with all this happened. Começa quando tudo aqui, de fato, tem o seu início. It's all the things that happen in verses 1 through 27. Todas as coisas que têm acontecido do versículo 1 até o versículo 27, All that dream todo sonho, now happens. agora finalmente tem o seu cumprimento. Nebuchadnezzar introduced this part of his account O rei Nabucodonosor, ele introduz essa general- parte do seu, with a general indication that it came true. com uma genuína declaração de que tudo que foi dito de fato foi cumprido. And so now, from the following, E aí, a partir do que se segue, we go to a third person, a gente vai para uma terceira pessoa. and then back to a first person. E aí depois volta para a primeira pessoa. So Nebuchadnezzar starts out talking about himself, Então ele começa falando sobre si mesmo, and then he talks about Nebuchadnezzar in the third person, e aí ele fala sobre o Nabucodonosor na terceira pessoa, and then he comes back and talks e about aí himself volta a again. respeito para falar de si mesmo e na No- primeira pessoa de novo. Notice, 12 months passed. Então, lembra, 12 meses haviam passado. He has a dream. Ele teve o sonho, Daniel says, the dream is about you. o Daniel falou, o sonho é sobre você. 12 months passes. 12 meses se passaram desde então. God has been very patient with O Senhor tem Nebuchadnezzar. sido paciente com Nabucodonosor. He's put up with his pride. Ele tem lidado com o orgulho dele de maneira misericórdia. Nebuchadnezzar has ignored the warning. Mas Nabucodonosor está ignorando o alerta que recebeu. And notice that there's an exact number, 12 months. E olha aí no versículo 29 que tem um número exato, 12 meses. It shows the intentionality of the time given to Nebuchadnezzar. Parece demonstrar a intencionalidade do tempo dado a Nabucodonosor. God waited a specific number. Deus esperou até um tempo devido. He'd given Nebuchadnezzar time to listen to the Ele warning. tem dado a Nabucodonosor tempo para que ele pense sobre aquilo que Nebuchadnezzar aconteceu. did not acknowledge it, Ele não reconheceu nor did he heed it. e nem somente mudou, nem pensou. My question kind of is, did Nebuchadnezzar just blow off this warning? Eu fico pensando, será que Nabucodonosor simplesmente ignorou completamente isso? Maybe after the warning by Daniel, Talvez depois do alerta recebido de Daniel, maybe he spent a month being generous, talvez ele passou um mês sendo generoso com os pobres. showed some mercy, Talvez mostrou alguma misericórdia aqui e acolá, but really did not repent. mas ele realmente não se arrependeu. And somehow he slipped back into this old E pattern. aí o que tudo indica é que ele voltou ao padrão que tinha recebido, né, que fazia antes de receber o alerta. And as time expired, E aí, he's walking on his rooftop. E aí, à medida que o tempo passa, ele está olhando da sacada do seu palácio. Remember, David was walking on his rooftop when he Lembra que sinned. Daniel estava olhando da mesma forma lá Davi, estava olhando da mesma forma lá da sacada do seu palácio? So I got a suggestion for you. Aí eu tenho uma sugestão para você. Don't walk around on your roof. Vocês Everybody entenderam? got it, yeah. They don't need you. They got it. From his roof, he could see much of the city. Ei, não é para ficar andando no telhado da casa, não. Você dá para ver muita coisa lá de cima. He could see the 5 famous structures that he had built. E aí a gente vê, ele vê as 5 coisas, as estruturas
formidáveis que ele havia construído. he begins to reflect. Ele começa a refletir sobre o que havia construído. Verse 30. Olha o versículo 30. Não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? You can kind of see him standing there. Você consegue quase ver como é que ele está lá. Remembering what the city was before he was king, Lembra o que era a cidade antes que ele se tornasse rei? and now looking at the city now that he's been king. Olha o que é a cidade hoje depois que eu me tornei rei. And why not? E ele está... Por que ele não poderia pensar Babylon assim? is well known to be one of the finest and largest cities in the world. E isso era verdade. Babilônia era uma desgraça. Depois de Nabucodonosor, se tornou a mais bonita, talvez, do mundo antigo. It had a two-walled system. Eles tinham... o quê? Ele tinha umas... Duas what? Ele tinha uma ideia de... Uma estrutura de muralha dupla. The outer wall was 17 miles long, Então, a muralha de fora era mais ou menos uns 25 quilômetros. wide enough for chariots to go past each other on top. E era larga o suficiente para o pessoal caminhar por cima. The city had 8 gates. A cidade tinha 8 portões. The most popular gate was the Ishtar Gate, O portão mais famoso era o Portão da Estrela. and the access from 35 feet high. E tinha um acesso para quase 30 metros de altura. There was also the citadel of Esgalia. E tinha a cidadela de Asgélia, This is where the grand temple of Marduk was. onde o grande templo do deus Marduk estava. It was an imposing ziggurat, Então aí um imponente zigurate, very large. muito gigante. The main road was enameled brick. E aí a estrada central era feita de paralelepípedos. And on that main road, there were 120 statues of lions. E aí nessa coisa central tinha 127 estátuas de leões nessa rua central. Had 575 bulls and dragons. E 575 bulls, touros e dragões. And these were esculpidos. signs of the god, Marduk and Bel. E eram sinais desse deus, né? Then it had the hanging gardens, E aí eles tinham os jardins suspensos. elevated gardens, Esses jardins que eram elevados. elaborate hoist systems. E aí tendo cuidado de maneira diferente, de um sistema esquisito. Take the water from the river E aí, Euphrates. pegando a água do rio Eufrates. It's believed that he made those gardens for his wife who came from the E aí o mountains. pessoal acredita que ele tinha feito esse jardim suspenso para sua esposa. Stands there and looks at all this. E aí ele está lá em pé e ele olha tudo isso. And he says, Aí ele diz, I have built this. eu tenho construído isso aqui. True enough. Aí é verdade, né? De um jeito. Nebuchadnezzar was a major building king. Ei, o rei Nabucodonosor era de fato um administrador e um construtor fabuloso. His palace was considered the bond of the land. Então, o seu palácio era considerado a união da terra. The most brilliant thing the world had ever seen. É um negócio fabuloso. É estranho que ninguém nunca tenha visto. So not only does he say, I built this, Então, ele não somente está dizendo, eu construí isso, but he goes a step further. mas ele, vocês podem ver, ele vai um passo além. By the might of my power, Ele diz, pelo meu grandioso poder, and here he goes more. e aí ele vai um pouco mais além The ainda, glory of my majesty. para a glória da minha majestade. So it's not just that I built this, Então não é só que eu construí isso, but I did it by my own power, é que eu fiz isso com o meu poder, and I'm taking the glory of my majesty as a result of it. e aí eu estou querendo que isso acrescente ou demonstre a glória da minha So majestade. clearly this is a boastful of great pride. Então claramente isso aqui é uma declaração de grande orgulho. And as men, E aí como homens, we would look at it and say, a gente poderia olhar e dizer, Nebuchadnezzar has accomplished much. e a gente poderia dizer, rapaz, ele realmente tem alcançado muitas coisas, né, não? He had used the most of his high position, Ele tinha conseguido talvez espremer e tirar o máximo dessa sua condição. and he had made the most out of what was given to him. E ele tinha feito o máximo que ele poderia ter feito daquilo que foi dado a ele. In today's world, No mundo de hoje, we might admire one who takes a business a gente poderia, e na verdade até admira pessoas que pegam um negócio, um comércio, wisely by hard work, e aí eles trabalham duro de maneira sábia, increases that business. ele cresce aquele negócio. We Que might admire a man a like gente that. normalmente admira alguém assim.
Years and years after one man's management, tempo em tempo de administração ali, it increases, e aí cresce, supports many families, ajuda e sustenta tantas famílias, increases his profits. aumenta os seus recursos, He has a nice home, ele tem uma casa legal, maybe another home by ele a tem beach. outra casa perto da praia. And we would look at that man and say, man, E he a is gente olha very isso aqui, successful. meu irmão, que cara bem sucedido. Wouldn't we? A gente vai dizer isso não? And there's nothing wrong with that. E no final das contas, assim, não tem nada em si errado com isso. Here's what's wrong with that. Mas o que é o erro? I've done that by the power of my own Eu tenho feito isso com o meu grandioso poder and by my own majesty. e para a minha majestade. Right? We understand the parable that Jesus gives of the talents. A gente conhece e entende a parábola que Jesus contou sobre os talentos. When Jesus comes, or when the master comes and gives out the talents, and he expects them to work hard. O mestre vem, distribui entre eles os talentos e ele espera que esses trabalhadores vão fazer esse talento render. So we're not saying that working hard A gente não está dizendo então que trabalhar duro and having success is wrong. e ter sucesso em função do trabalho duro é errado. What we're saying O is que a gente está dizendo é not giving the Lord credit is. não dar o crédito final a Deus é pecado. Notice verse 31. Olha o versículo First 31 aí. word. Apenas a primeira palavra, enquanto. While. Enquanto. It's frequently used in Scripture. É uma palavra frequentemente usada na Escritura. God is said to bring judgment the very moment of the blasphemous words. Então, Deus trouxe julgamento exatamente no mesmo momento em que a blasfêmia foi feita. As soon as those blasphemous words are passing through the mouth of the blasphemer, Enquanto a blasfêmia estava passando pela boca do blasfemador, God's judgment comes o immediately. Senhor julgou ali, naquele momento. For the Israelites, it's shown in Psalm chapter 78. O Salmo 78. Why don't you read that? Vamos 78, ler lá. 30 Salmo and 31. 78, 30 e 31. Salmo 78, 30 e 31. Do you want me to read it? Please. Então eu vou ler. Salmo 78, 30 e 31. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, não reprimiram o apetite. Ainda tinham, enquanto tinham alimento na boca, quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos, semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. While the food was still in their mouth. Ainda enquanto a comida estava na sua boca. Right away, God's judgment Ali, came. Deus julgou exatamente ali. Remember Ananias and Sapphira? Lembra de Ananias e Safira? While the lie was still on their lips, Enquanto a mentira ainda estava em suas bocas, they dropped dead. eles caíram mortos. Herod Agrippa, Lembra do Herodes Agripa? in Acts chapter 12, Em Atos capítulo 12, he is making a boast and the people are talking ele back to está him. fazendo uma declaração e o pessoal está aclamando ele. It says immediately the angel struck him. E o texto diz, imediatamente o anjo feriu. He was eaten by worms and he E aí ele died. foi comido por vermes de dentro para fora. It's amazing. On the one hand, God is very long-suffering. É interessante para mim que Deus é realmente paciente e longânimo, por um lado. And he was long-suffering enough with Nebuchadnezzar. E ele foi, de fato, paciente e longânimo com Nabucodonosor. In fact, it's amazing in my mind that he let Nebuchadnezzar even say those things. É impressionante para mim que Deus tenha deixado até que Nabucodonosor dissesse o que ele disse. That which was in his heart for a while, E porque isso aí estava no seu coração por algum tempo. now he says out loud and it comes Simplesmente past agora him. ele coloca para fora o que estava dentro. And immediately God strikes him. E naquele momento, imediatamente, o Senhor o julgou. It was the pride of not recognizing the sovereignty of God, Era o problema do orgulho de não reconhecer a soberania de Deus. his kindness to Nebuchadnezzar, E the kindness? kindness, É. E a bondade de Deus para com Nabucodonosor, that he would give Nebuchadnezzar the ability to do anything, que era para ser reconhecido como essa habilidade para que Nabucodonosor fizesse qualquer coisa boa. Now notice what takes place. Mas olha o que aconteceu. The voice fell from heaven. Uma voz veio do céu. It was a supernatural. Existe algo sobrenatural aqui. Daniel the prophet did not come and visit him. Daniel não está aqui visitando ele. There was no human instrument involved. Não existe nenhum instrumento humano And envolvido. this voice from heaven E essa voz do céu addresses him by name. fala com ele pelo nome. He says this. Ele disse aqui, ó. It has been declared to you, past tense,
tem sido declarado sobre você. Tempo passado. Ó. Yeah. Your kingdom and sovereignty is removed. O teu reino e a tua soberania será removido. You'll be driven away from man. Você vai ser tirado dentre os homens. You will eat grass as a beast. Você vai comer capim como os bois. It will last 7 years. Esse negócio vai durar 7 anos. Now listen, restoration is possible Ele diz, restauração é possível. if you recognize the Most High God. Se você reconhecer o Deus Altíssimo. It's to take effect immediately, Então, isso vai acontecer exatamente agora. just like that. Exatamente ali, pá. Now, one might argue that to be absent from the throne Alguém pode argumentar que está ausente do trono would leave others attempt to replace him. e faria com que outras pessoas tentassem a tomar o lugar que ele ocupava. What kingdom could last when a king is gone for 7 years? Qual reino poderia perdurar enquanto o rei não está presente? Now, we must remember this, Mas a gente precisa lembrar disso aqui, ó, that Nebuchadnezzar had educated many, que Nabucodonosor tinha educado muitas pessoas. and Daniel had begun to replace the best and the brightest in positions which were key. E aí Daniel, assim como os outros, eram peças centrais nesse processo aí. These men would have no problem keeping the subordinates and the bureaucracy of the country in line. Então Daniel, assim como outros, não teriam problema em manter essas coisas assim debaixo dos panos e trabalharem com os subordinados. What did they tell the people? O que é que ele diriam às pessoas? I don't know. Eu faço a menor ideia. That maybe there was some form of secrecy used to hide the fact that Nebuchadnezzar was grazing. Mas talvez tinha um segredo lá, talvez um rumor que Nabucodonosor tinha ficado doido, Maybe they said he was sick. talvez doente, Maybe they said he was on vacation. talvez ele está numa férias. I don't know what they said. Eu não sei o que eles disseram, But they had some story. mas eles com certeza tiveram que responder algumas perguntas. So first of all, we learn that man is insane to think that they can do anything on their own. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que o homem é insano quando ele pensa que pode fazer alguma coisa à parte de Deus. And this is a truth. E essa é a verdade, ó. Pride will make you insane. Orgulho fará de você insano, Because pride does not think clearly. porque orgulho significa não pensar claramente. Step 2. Passo 2. Sanity is found in the acknowledgement of the Most High. Sanidade é encontrada no conhecimento de Deus. 7 years is a long time, 7 anos é um bocado de tempo, não é não? right? How many Eu acho. how many have children? Quantos aqui têm filhos? Big difference in 7 years, É right? diferença, não é não? Em 7 anos muda muito, não é não? In some points, they're not even recognizable after 7 E, years. algumas vezes nem é possível ver, assim, reconhecer depois de 7 anos. In 7 years, Em 7 anos, I'll be in a wheelchair. eu vou estar numa cadeira de roda. I won't have any teeth. Eu vou estar A banguela. lot of things can happen in 7 Muitas years, coisas right? podem acontecer em 7 anos para mim. The period has now come to an end. Mas o período depois de 7 anos chegou finalmente ao fim. And we would think that after I heard the announcement of that, if all I have to do is acknowledge the Most High, I would have done that earlier. E aí eu fico pensando, né? Talvez depois de ouvir esse anúncio do decreto, o que eu tenho que fazer é só reconhecer o Deus Altíssimo, né? But in the dream, it Mas was no, 7 years. mas no sonho lá dos 7 anos, In the announcement by the voice of heaven, it was 7 years. e o anúncio da voz do céu é de 7 anos. So who's in control of the events? Então, quem está em controle dos eventos? God, right? Deus, não é não? In a real sense, Nebuchadnezzar could not repent until 7 years Então, was de up. alguma forma, foi vetado, ou Nabucodonosor não poderia ter se arrependido antes que 7 anos se passassem. A full 7 years of judgment. 7 anos completos de julgamento vão se passar. It was determined by God. Foi determinado por Deus. Now look what he says. Olha o que diz aqui. At the end of the period, No final desse período, now we're back to first person. aí a gente retoma, tá vendo? Ele contando na primeira pessoa. I, Nebuchadnezzar, raised my eyes, Eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos and my reason returned, e a minha razão retornou. and I blessed the Lord. E aí eu abençoei ao Senhor. He lifted his eyes to heaven. Ele olhou para os céus. When he looked to the Lord, Ele olhou para o his Senhor understanding restored. e o seu entendimento retornou. It seems that the order might be out of sequence. Talvez a sequência tenha um pouco diferente aqui. I had my understanding, Pode ter sido que a primeira coisa foi o retorno do entendimento. then I lifted my E eyes. então eu olhei para o céu. But the lifting of the eyes Mas- signifies a humble admission of his dependence. Mas levantar os olhos primeiro significa um reconhecimento humilde da sua condição. And humility was necessary
E humildade era necessária before restoration could be granted. antes de qualquer restauração, antes que a restauração fosse concedida. The insanity was sent precisely because the king was proud. A insanidade foi enviada exatamente porque o rei era orgulhoso. So before the insanity could be removed, Então, antes da insanidade ser there removida, had to be an indication of pride being taken away. precisaria haver uma demonstração de que o orgulho também havia sido There removido. had to be a dependence upon the Most High God. Deveria haver uma demonstração da dependência do Deus Altíssimo. There's a proper sense of self Existe um senso que nós temos sobre nós mesmos, followed by a proper sense of God. uma percepção correta sobre nós mesmos, de alguma forma ajuda na compreensão, é seguida de uma compreensão correta sobre Deus. I'm a man. Eu sou um homem, I'm dust. eu sou pó. Right? The psalmist says we are only dust. O Salmo diz, a gente só é pó e cinza, né? We recognize A that. gente reconhece isso, We certo? need the work of God in our life. A gente precisa do trabalho de Deus na nossa vida, We need His blessing A and gente His precisa sua- salvation. sua salvação, sua bênção There's sobre nós. equally a sense of who God is. E isso também, de alguma forma, nos ajuda a compreensão de quem Deus é. Sovereign, Almighty God. É soberano, Ele é o Deus Altíssimo. Now, what we find here in verse 34 and 35 E aí que nós encontramos aqui no versículo 34 e is that 35, restoration is apparently full. é que a restauração é aparentemente completa. There's no lingering effects. Não existe efeitos o quê? Colaterais. It was immediate. Parece que a restauração é ali imediata. I wonder what he thought. Eu fico pensando o que ele pensou. He comes to his senses Ele retorna aos seus sentidos, and he sees himself. aí ele vê a si mesmo. His hair had become long and Ele- coarse. Talvez ele viu que o seu cabelo estava grande His demais. fingernails had become like Sabe, claws. as suas unhas se tornaram como se fossem garras. He was as close to an animal that a man could get. E aí ele estava mais próximo de um animal que um homem poderia estar. I wonder what he thought. Eu fico pensando, o que ele pensou, hein? Verse 34 tells us Versículo 34 nos ajuda a ver o que ele pensou. 3 verbs in verse 34. No versículo 34, nós vemos 3 verbos He aqui. blessed, Ele abençoa, he bendiz, praised, ele louva and he honored. e ele honra ou glorifica. Those are verbs of a humble person. Todos esses verbos são verbos que indicam uma pessoa He humilde. blessed the Lord, he praised the Lord, and he honored the Lord. Ele abençoa o Senhor, louva o Senhor, glorifica o Senhor. And he wishes to stress the overall thought. E aí ele expande mais o seu pensamento. The Lord's dominion is O everlasting. seu domínio é um domínio eterno. Only the kingdom of the Lord endures forever. Somente o reino do Senhor dura para sempre. All right? The recognition of God's greatness. É o reconhecimento da grandeza de Deus. The feeling of his own thankfulness. O reconhecimento da gratidão que ele deve ter The para poder. admission of his own dependence. A admissão de que ele depende de A Deus. spirit of humble adoration. É o espírito de uma adoração. Truly Humilde. repentant. Isso significa arrependimento humilde, verdadeiro. Fully submissive to the Most High God in Ele heaven. está submisso completamente ao grande Deus. He says, to him who lives forever. Ele diz a ele que vive para sempre. Now, what we find here is an actual causal conjunction because, O que a gente vê aqui é uma conjunção causal, porque followed by a possessive relative pronoun, whose. é seguido por um pronome relativo pessoal. Really, we Por. find, oh, go ahead. Não, e aqui, Really, it's due to its addressing God's dominion, enquanto ele fala sobre a grandeza ou domínio de Deus, and that his dominion is eternal, seu domínio é eterno, shows the fact that he recognizes my kingdom is temporal, your kingdom is eternal. à medida em que ele reconhece isso de Deus, ele reconhece que o seu reino, o dele, não é eterno e não é para So sempre. Nebuchadnezzar glorifies God. Então, Nabucodonosor glorifica a Deus. We understand it's an enduring kingdom from generation to generation. God's kingdom is. Ele entende que o domínio de Deus é de geração em geração, o seu reino. 35 is about God's greatness, O versículo 35 é a respeito da grandeza de Deus. a statement that God does as he wills. Ele simplesmente declara que Deus faz o que ele bem entender. Obviously, if God made him for 7 years like an animal, God does as he wills. Deus acabou de fazer com que ele ficasse como um animal por 7 anos. Deus faz o que ele bem entende. God clearly has dominion. Deus claramente tem domínio. Look what God did to the strongest king of men.
o que ele fez com o rei mais poderoso da terra daquele momento. He should have learned this already. Ele deveria ter aprendido isso antes. He kept 3 boys from the fiery furnace. Ele viu, né, o que aconteceu com aqueles 3 garotos que ele lançou na fornalha. But now in verse 35, he Mas- says, no one can stop his hand. Mas aqui no versículo 35 ele diz: ninguém pode deter a sua mão. He was warned. Ele foi alertado antes. He acted like the warning didn't matter. Ele agiu como se esse alerta não fizesse nenhum And the sentido. warning came to pass. E aí a alerta chegou ao seu cumprimento. Nebuchadnezzar could not stop the dream from coming to pass. Nabucodonosor não tinha a capacidade de prevenir que o seu sonho chegasse à realidade. Here's the point. Esse é o ponto aqui, ó. God does something, Se Deus faz alguma coisa, it is right. é certo. If only because he is the one who did it. E isso é certo somente porque ele foi aquele que fez. And so Daniel is admitting the punishment was just, Então Nabucodonosor está admitindo que o julgamento, a punição foi certa, and he is not questioning God for doing what he e ele did. não está questionando a Deus por Deus ter feito o que ele fez. Verse 36, we have full restoration. Então no versículo 36 nós temos a restauração Just completa. like the dream had said. Exatamente como o sonho havia dito. It's all returned. Então, retornando. He says, my majesty. Então, Verse 36. 36, Yeah. eu retornei a minha majestade, My splendor meu resplendor and the glory. e a minha glória. All Recuperei. the counselors and the nobles looked to him for leadership. Todos os meus conselheiros e os nobres procuraram por minha liderança. He's humbly grateful for having it back E without a aí political fight. ele está agradecido por Deus ter restaurado o que ele tinha antes da punição. The key is I was reestablished. O central aqui é que ele foi restabelecido o seu reino. Now look at verse 37. Olha o que acontece, no entanto, no versículo 37. Look at the change of attitude. Olha a mudança de atitude. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. The statement has led to this question. A declaração nos conduz a uma pergunta. Is this a true conversion of Nebuchadnezzar? Isso aqui é realmente uma conversão verdadeira de Nabucodonosor? I believe it is. Eu acho que sim. I think in verse 34, Eu acho que o versículo 34, we have an active participle. a gente tem um participativo It shows a continuation in action. e que demonstra uma atitude contínua. I would ultimately say this. Eu diria assim no final das contas. Only God knows, Somente Deus sabe, right? né? John Calvin says no, he was not saved. João Calvino dizia que ele não foi salvo não. Other great men say he was saved. Outros homens grandes disseram sim, ele foi salvo. I think John Calvin was wrong. Eu acho que João Calvino estava errado. Amen. Not only there. Okay. Não somente What we ali. do know is that he does not rule much longer. O que a gente sabe é que ele, depois disso, ele não reinou por muito tempo mais. But he acknowledges the just act of God. Mas ele reconhece o trabalho, a punição justa de Deus. All this coupled with the radical change that we find, Todas essas mudanças radicais que nós encontramos, and the fact that Nebuchadnezzar looked in heaven, o fato que Nabucodonosor olhou para o céu, I believe that's there. eu acho que está lá. Now, I want to say a couple things to you. Eu quero então dizer algumas coisas para vocês, para terminar. Like we talked about this morning, you need to be warned. As coisas que nós vimos pela manhã, eu e você precisamos ser alertados. You are men and women who can easily be consumed by pride. Vocês são homens e mulheres que podem facilmente serem consumidos por orgulho. On the one hand, we are to work hard in the ministry. E por um lado, a gente tem que trabalhar pesado no ministério. We are to grow the kingdom of God as best we possibly A can. gente tem que fazer com que o reino avance da melhor maneira que a gente conseguir. God, by His grace, will give you people who come to Christ. Deus, por sua graça, vai trazer pessoas para que sejam salvos pelo seu ministério. He will allow you the unspeakable privilege to baptize men and women. Ele vai dar a vocês o privilégio impronunciável de batizar novos discípulos. You will have a role in helping marriages, Você vai ter um papel de abençoar e ajudar os casamentos. training people for the ministry. Vai treinar pessoas para o ministério. It's incredible, É fabuloso, but it's not yours. mas nada é seu. You will work hard, Trabalhe duro,
You will be exhausted. Você vai ficar exausto. And God will use your labor E Deus vai usar o seu trabalho to add to his kingdom, para adicionar ao seu reino, to honor and glorify para honrar e glorificar himself. a si mesmo somente. We too can Nós walk também. on our high porch Nós podemos olhar do nosso palácio, qualquer que seja, and be satisfied. e estarmos satisfeitos. Right? And that's the insanity of pride. E isso é a insanidade do orgulho. You and I can do nothing Eu e você, não podemos fazer nada, but humbly serve our King. mas humildemente servimos ao nosso rei. I would like to take our time, Eu gostaria de ter o nosso tempo talk about the characteristics of pride, para falar sobre aquelas características do orgulho, followed by characteristics of true humbleness. seguindo das características de uma humildade verdadeira. You may last in the ministry for years and years, Presta atenção, você pode até durar no ministério por anos e anos, but if you do it with the insanity of pride, mas se você for seguido, né, guiado pela insanidade do orgulho, it's been for nothing. isso não serve para nada. A prideful heart is, first of all, a lifted heart, a lifted heart. Então, em primeiro lugar, um coração orgulhoso é um coração elevado. You can write these verses down. We won't look them all up, right? Não dá para a gente olhar It's a tudo, mas eu vou dar lifted heart. esses versículos Okay? para vocês. Ezekiel 28, verse 5. Ezequiel 28:5. Your heart is lifted up because of your riches. O seu coração se tornou elevado por causa das riquezas. A lifted heart. That's a prideful heart. Então, o coração orgulhoso é um coração elevado. Acts chapter 8, verse 9. Atos 8:9. A man named Simon, Lembra que o homem chamado Simão, practicing magician, que praticava mágica, was claiming to be somebody great, ele dizia de si ser alguma coisa, lembra? lifting his heart up. He was claiming something that wasn't true. Ele elevava o seu coração afirmando ser uma coisa que não era. Another real way in which we see the prideful heart Uma outra maneira como nós vemos no coração orgulhoso is when you have contempt for others. é quando você tem inveja dos outros. Yeah. In Luke 18, verse 9, Olha o versículo, Lucas 18, versículo 9. Jesus tells a parable Jesus conta uma parábola, about people who themselves were righteous, que diante do parábola sobre pessoas que confiavam em si mesmos, but they viewed others with contempt. e ele viam os outros com deboche e desprezo. You will be tempted in the ministry Você será tentado no ministério, to go home ir para casa and look at the people in your church e olhar para as pessoas da sua igreja and be frustrated e ficar completamente frustrado and say, these e people dizer, don't get it. essas pessoas não entendem. If these people would work with me, Essas pessoas têm que trabalhar, seguir, fazer o these que eu estou people dizendo. would evangelize. Eles deveriam evangelizar. If these people would give more, Essas pessoas deveriam dar mais. then our church would see the contempt in our hearts. Então a nossa igreja está vendo o tipo de desprezo no coração? If I had better leaders, Se eu tivesse líderes melhores, we can begin to look at people with e tu pode contempt. começar a olhar para os outros com esse desprezo. It's pride. Isso é orgulho. Begin to look to yourself. E aí tu começa a olhar a si mesmo. It says in Daniel chapter 4, verse 30, we read it earlier, E essa é a terceira coisa, você olha para si mesmo. Is Daniel this- 4:30. is this not what I have built? É o que Nabucodonosor dizendo, isso não é o que eu tenho feito? I'm the one who worked hard. Eu sou aquele que tem trabalhado mais que todo mundo. I'm the one who's gifted. Eu sou aquele que recebeu o dom da parte de Deus. Easy to begin to think like É that. fácil a gente pensar que é alguma coisa. To walk to your church Andar na sua igreja and have a satisfied heart. e ter um coração satisfeito. When I came to this church, Quando eu cheguei aqui na igreja, it was like this. era só essa desgraça aqui. But now, after I've been here Mas for a agora que eu few estou aqui years, por alguns anos, look what I have been able to olha o que eu consegui fazer. do. Guys, Ei, presta atenção. this is not far from our minds. Isso não está longe do nosso coração, certo? This is the sin of Nebuchadnezzar. Esse é o pecado de Nabucodonosor. This is insanity. Isso é insanidade. It's not very far. Não está distante, prestem atenção, You não don't está have to longe be de the king nós. of the world to have this heart. Você, infelizmente, não precisa ser o rei do mundo para ter um coração como esse. Now,
Pride can exist with holiness Orgulho pode existir com santidade, as much as a worm can exist with fruit. assim como um verme pode coexistir com um fruto, uma fruta. You get that? Vou repetir. Do you like fruit? Vocês gostam de fruta? Gosta? Yes. Do you like worms in your fruit? Você gosta de verme na fruta? Yeah, well, if you think you're holy and you have pride, it's the same Então, thing. se você imagina que é santo nesse sentido e tem orgulho, é a mesma coisa. Let's talk about humility. Então, vamos falar sobre as características do humilde. First and foremost, humility acknowledges God. Então, em primeiro lugar, a humildade reconhece Deus. A humble man Um homem humilde, bemoans his sin. ele sofre com os seus pecados. His prayer is, Suas orações são: how little I have done. ó Senhor, quão pouco eu tenho feito. Yeah. You write this verse down. Numbers 14:22. Números 14, 22, é um texto que você deve escrever aí. And he says, Ele diz assim, talks about his sin. ele fala sobre o seu próprio pecado. A humble man Um homem humilde, enjoys the condition that God sees is best for him. ele se alegra nas condições que Deus tem colocado para a vida dele. This is where God put me. Isso aqui é onde Deus me This is colocou. what God has for me. É o que Deus tem me dado para fazer. And I see that condition, whatever it is. E eu vejo essa condição, não importa qual seja. Like the Apostle Paul, I know how to be rich and I know how to be poor. Lembra, apóstolo Paulo? Eu sei como ser rico, eu sei como ser pobre. I'm just content wherever God Eu has me. estou feliz e contente com o que Deus me colocou. The proud complains that he has no more. O orgulhoso reclama porque ele não tem mais. The humble man wonders, how do I have so much? O humilde fica imaginando por que ele tem tanto sendo quem ele é. Genesis 32 verse 10, Gênesis 32, verso 10, he says, I am unworthy of all the loving kindness and faithfulness you have shown to ele me. diz: eu sou indigno de toda a paciência e a bondade de Deus para comigo. A humble man sees his heart. Um homem humilde, ele vê o seu coração corretamente. He complains not of his condition, Ele não reclama da sua condição, das suas circunstâncias, but he complains about his heart. mas ele reclama do seu coração. Yeah, the more knowledge he has, Quanto mais conhecimento ele tem, the more he sees his ignorance. mais ele vê a sua própria ignorância. Right? Não He é doesn't não? get puffed up by his knowledge. Ele não fica todo gabola pelo conhecimento que tem. 2 Corinthians, Paul talks about going to the third heaven, Lembra em 2 Coríntios, Paulo fala sobre a ida dele para o terceiro céu? but he is content with a thorn in the flesh. Mas ele foi ferido com o espinho na carne. Não, contente, desculpa. Mas ele estava contente com o espinho na carne. So, Então, let me help you. deixa eu tentar ajudar vocês. I implore you to feast on the Word of God, Eu imploro vocês para vocês se alimentarem com a palavra de Deus, not on grass. não no capim. I implore you to know the Creator God, Eu imploro que vocês conheçam o Senhor Deus. not to glory in creation. Não se gloriem na criação. I implore you to know your heart Que você conheça o seu coração. by not hanging on your condition. Não se apoiando na sua condição, no seu coração. Your sanity Sua sanidade begins and continues with knowing God. começa e se mantém em conhecer a Deus. Your purity Sua pureza begins with loving God. começa com amar a Deus. And your salvation E a sua salvação begins with trusting God. começa com confiar em Deus. 2 Chronicles 33, verse 12 through 13. 2 Crônicas 33, versículo 12. 33, 12, and 13. A gente vai ler. 2 Crônicas 33, não é isso? Versículo 12. 2 Chronicles 33, 12 to 13. Twelve to 13. 12 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Ele, you want me to read? Please. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou diante do Deus de seus pais. Orou ao Senhor, e o Senhor se tornou favorável para com ele, e atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus.
When you're humble, Quando servant você of God, é humilde servindo ao Senhor and you pray to the Lord, e você ora ao Senhor, He listens. Ele escuta. How many of our prayers have been in pride, Quantas das nossas orações foram feitas em orgulho, in contempt of people, em desprezo para os a outros? heart that's lifted up? Um coração que é elevado. And we wonder why God is not working A in gente our fica pensando, por que ministries. Deus não atende os meus pedidos? Guys, I think the biggest detriment to endurance in ministry Eu acho que uma das coisas que mais atrapalha a perseverança no ministério is pride. é orgulho. It will cause you to quit. Vai forçar você a deixar o You're ministério, not getting what you deserve. porque tu não está querendo o que você quer. People aren't recognizing how As hard pessoas you não estão work. reconhecendo a maneira como você tem trabalhado duro. Pride will ruin whatever ministry you have. Não importa qual ministério você tem, orgulho vai ruir tudo. And so, humble your hearts. Então, humilhem os corações. And may I say to you today E aí eu quero dizer isso para vocês, that you have been warned. que vocês têm sido alertados. I might be back in about 12 months. Eu não vou voltar daqui a 12 meses. I'm kind of joking about that. Eu sei que a gente Kind of not. a gente brinca, mas não deveria. We'll see who's in this room a year from now. Ok? We will see who's in this room a year A from gente now. vai ver daqui a um ano quem está nesse lado aqui, ou quem abandonou o ministério por causa de orgulho. Thank you for letting me come and be a part of your lives. It's Muito very obrigado. special to me. Muito obrigado por me deixarem chegar e servir vocês de alguma forma. So, thank you very much. Muito obrigado. Vamos orar. Ele me deixou aqui. Enquanto eu oro, eu queria que a gente examinasse o nosso coração, pode ser? Espero que nós, pastores, que temos pedido tanto para o povo, possamos examinar o nosso coração. Será se existe orgulho em nós? E a resposta vai ser sim. Senhor, a Tua palavra, os Teus profetas, os nossos irmãos nos alertam quanto ao perigo de termos uma mente errada sobre a realidade. De fato, é insanidade a não pensar corretamente sobre nós ou sobre a vida, este orgulho. Porque o que é o homem? Pós-cinza. O homem está em pé pela permissão do Senhor, em um momento. Respiramos o ar que o Senhor nos dá, o coração bate sem esforço de nós. Bate pela permissão do Senhor, as coisas são coordenadas de acordo com a Tua permissão. É o Senhor quem não somente cria a vida, mas mantém e sustém a vida. Mas nós achamos que podemos fazer alguma coisa. Tem misericórdia de nós, Senhor, miseráveis pecadores. Ficamos imaginando o quanto nós deveríamos ter ou poderíamos ter, ao invés de ficarmos impressionados com a razão ou o fato de nós sermos quem nós somos, não na frente dos outros, mas na frente do Senhor, que tudo vê, que sabe as inclinações do nosso coração, os nossos desejos, os nossos sonhos, e mesmo assim nos amar tanto. E ainda nos dá o privilégio em Jesus de servirmos a Ti, servindo aos outros. O Senhor tem nos dado realmente muito mais do que pedimos ou pensamos. Tem nos tratado de maneira graciosa, não somente na salvação, mas também no tempo que nós temos tido de serviço. Protege o meu coração, Senhor, que ele não se engane consigo mesmo, não se alimente do seu veneno, do orgulho, não festeje no próprio túmulo. O Senhor pode usar quem o Senhor quer, os homens são apenas instrumentos, é o Senhor que faz o que bem entender, é o Senhor que ninguém pode deter a mão. Humilha-nos, Senhor, lembra-nos da nossa condição, usa, Senhor, fraqueza da nossa carne, a fraqueza do nosso corpo, o corpo que se deteriora, que não funciona como deveria funcionar,
até o próprio pecado. Utiliza essas coisas para nos lembrar de que nós somos desesperadamente necessitados da tua ajuda. Nós precisamos que o Senhor esteja conosco. Se o Senhor não caminhar conosco, nós não iremos. Se o Senhor não estiver conosco, nós não iremos. Não tem para onde ir. Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos visto que o Senhor é o Santo de Deus. Eu peço que possamos, Senhor, eu e os meus irmãos, de alguma forma pedirmos ajuda. Se existe em nós um coração inflamado e elevado, um espírito de descontentamento com a condição, com a igreja, com as coisas que o Senhor tem nos dado, se há em nós aquela inveja amargurada das bênçãos que o Senhor, por tua providência, tem dado aos outros, se há em nós, Senhor, a percepção de que nossa habilidade, nossos recursos, nosso magnetismo, nosso jogo de cintura, nossa inteligência, nossos títulos, nossos contatos ou qualquer outras coisas, sejam a causa das coisas boas que acontecem na nossa vida, humilha-nos, Senhor, nos mostrando que tudo que temos é pela graça do Senhor, e que o homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Sonda, Senhor, os nossos corações, prova e conhece os nossos caminhos, veja se existe em nós algum caminho mau, guie-nos pelo caminho eterno, não permite que insistamos com o nosso orgulho, nossa maneira de conceber a vida, depois de termos sido alertados, que não venha o decreto da parte do Senhor, e a remoção do ministério, porque nós não servimos mais a Ti, servimos a nós mesmos, e utilizamos as plataformas que o Senhor nos dá para o nosso próprio engrandecimento, para o nosso próprio benefício, nossa própria satisfação pessoal. Livra-nos de nós mesmos, Senhor, nosso maior inimigo. Educa-nos na justiça. Muda o nosso coração, Senhor. Dá-nos um coração humilde na Tua presença. Reconhecendo nossas limitações, reconhecendo a grandeza, a potência, a soberania do grande Deus, que nos deu não somente Seu próprio Filho, mas com Ele todas as coisas, tudo que nos conduz à vida e à piedade. Então agora nos leva para os nossos ministérios e faz-nos martelar em nossos corações até que essas verdades se tornem nossa vida. Faz isso para o bem da Tua igreja e ao bem de tantos homens. Faz isso por amor a Ti mesmo. Faz isso pelo poder do Espírito, para a glória de Deus Pai, no nome de Cristo. Amém. Amém.